Aizawa Tomo diz ao grande amor da sua vida: eu te amo. Mas ele responde: tamo junto, amigão. Ele simplesmente não enxerga ela como uma mulher. Tomo e Kubota se conhecem desde a infância. Eles faziam praticamente tudo juntos porque eram vizinhos. Um dia ele viu ela de saia e falou: acho que você tá exagerando na empolgação. Foi aí que ela percebeu que ele não sabe que ela é mulher. Ele fala pra ela andar logo e dá um tapão na raba dela. Ela vai então e dá um soco na costela dele. A amiga de Tomo na escola diz que ela está colhendo o que plantou, pois desde a infância ela sempre brincava só com os meninos. É natural que hoje eles a vejam apenas como um amigão. Tomo então vai conversar com Junichiro e ele diz que ela fica se comportando desse jeito, parece um velho. Ela então diz: velho? Ela diz: vem pra cima. E ele pega ela pelo colarinho. Ela então dá um socão na cara dele. Ela é mais forte que um homem. Ela chega em casa e discute com seu pai. Ele ensina karatê pra ela. Ela diz que brigou com Jun. E ele diz: e como assim? Você venceu a luta, né? Ela diz: eu sou mulher. E ele responde: você não honra o clã Aizawa. Vem pro dojo que eu vou te ensinar. E eles começam a discutir infinitamente. No dia seguinte, Misuzu, sua amiga, diz que Tomo passa o dia inteiro com o Junichiro. Mas na hora do almoço ela resolve almoçar com Misuzu. Por que ela faz isso? Tomo responde que quando um homem e uma mulher almoçam juntos, dá a impressão que eles estão namorando. Misuzu diz então: basta que nós três almocemos juntos. E ela desce e obriga Junichiro a se sentar com elas. O clima ficou pesado. Depois do almoço, um amigo do Junichiro chega e pergunta pra ele: e aí, você e a Tomo-chan, até onde vocês chegaram juntos? E ele pergunta: o quê? O amigo dele é mais específico então, dizendo: é aquele esporte intenso que homens e mulheres fazem quando se encontram. Só que o idiota do Junichiro pensa no karatê. Ele diz então que eles praticam desde criança. Misuzu escuta tudo. Então ela vai lá e conta a Tomo. E Tomo vem correndo e desce-lhe a porrada no Junichiro. Tadinho, ele só tava falando no karatê, pô. Misuzu também tem o trabalho de explicar pro amigo dele que não era nada daquilo que ele estava pensando. Depois da aula, Misuzu vai conversar com o Junichiro. E ele parece que realmente odeia ela. Mas não era assim quando eles eram crianças. Mas por algum motivo eles pararam de se falar. Ela pergunta a Junichiro por que ele não entrou no clube de esportes da escola. Ele diz que eles separam os times em masculino e feminino. E se ele não estivesse com a Tomo, não ia ter graça. Ela diz então: você vê ela como mulher. Como você ficaria se ela arrumasse um namorado? Ela dizendo, toda vermelha pra ele, que ele é a única coisa que importa pra ela. De repente o Junichiro empurra ela na chuva. Então ela não fala mais nada. Tomo não quer ir embora com o Junichiro, porque ela só tem um guarda-chuva. Então ela vai ter que dividir o guarda-chuva com ele. Mas Misuzu diz que é exatamente isso que ela deve fazer. Eles começam a ir embora então. Mas começa a cair chuva no ombro de Tomo. Junichiro diz pra ela chegar mais perto. Ela diz que não chega mais perto porque ela está fedendo suor. Então ele dá uma cheirada nela, dizendo que o cheiro dela tá muito bom. Ela fica com vergonha e sai correndo a pé. E ela parece um Papaléguas correndo. É muito rápida. No outro dia, Tomo está treinando karatê, enquanto seu parceiro de luta, Misaki, fica admirando a beleza dela. Mas ele toma um chutão na cara e ela pede desculpas. Ela achou que ele ia defender. Enquanto eles estão treinando, Misaki elogia Tomo. Ela se vira então e diz que é a primeira vez que um homem elogia ela. Mas Misaki fica meio sem graça. Então ela fica achando que ela não tem nenhum atributo feminino. Mas ele contorna a situação, dizendo que não é bem isso. Ela tem todos os encantos de uma mulher. Misaki-senpai está saindo da escola no outro dia enquanto duas garotas o observam. Então Tomo vai falar com ele. As garotas inicialmente pensam que ela é um homem, mas depois descobrem que ela é mulher e ficam com ciúme. Misuzu então conta pra Jun que Tomo-chan fez um amigo no karatê. Ele então, depois vai perguntar a Tomo quem é o amigo dela. Ela mostra a foto dele, mas ele percebe que não é nada demais. Depois da aula, Tomo-chan é abordada por as duas meninas que gostam de Misaki-chan. Elas tentam arrumar uma treta com a Aizawa, mas é inútil. Ela tem 3 vezes o tamanho das meninas e ainda luta karatê. Vai descer a porrada sem dó. Então as duas afinam pra ela. Depois da aula então, as duas garotas se encontram com Tomo, mas elas estão lá para pedir desculpas. Elas dizem então que viram Tomo com o Misaki-senpai e pensaram que Tomo era a namorada dele. Mas ela diz que não. Aliás, se elas quiserem pedir um conselho amoroso, Tomo é todo ouvidos. Eles vão juntos de trem pra escola e ela senta bem do ladinho dele. Mas ela fica com vergonha e levanta. Mas ele não tá nem aí. Ela está com o coração disparado por estar do lado dele. E ele ligou o foda-se. De repente um calvão tarado começa a encostar nela. Por algum motivo ela fica sem graça e não quer que Jun saiba disso. Mas ele já levanta e pega o cara pela camisa dizendo: aí tiozão, tira a mão da minha garota.
Ele cuidou de tudo, inclusive da denúncia. Tomo-chan não precisou fazer nada. Ela nunca viu Jun agir dessa forma. Ela conta o caso para Misuzu e Misuzu fica desesperada, mas ela diz que Jun cuidou de tudo. Misuzu então pergunta, mas o que aconteceu? Depois que tudo aconteceu, Jun disse pra ela parar de usar saia. Não combina com ela e ele não se sente confortável com ela assim. Ela pensa que isso é um ataque à sua feminilidade e dá um socão na cara dele. Misuzu diz que, de fato, a saia dela é meio curta e ela usa um short por baixo da saia. Isso não é normal. O normal é usar uma saia um pouco mais longa, sem nada por baixo. Misuzu mesmo mostra que ela está sem nada por baixo. Tomo acha Misuzu uma garota estranha, mas talvez ela resolva aceitar o conselho da amiga. Misuzu então encontra com Jun e diz a ele que Tomo não está mais brava com ele e eles podem ir embora juntos. Então ele vai correndo atrás dela. Mas quando ele chega lá, ela tá sem short, só de saia. Ele fica meio com ciúmes dela, mas vai embora com ela mesmo assim. Ele até bate a cara num poste, evitando olhar para as coxas dela. Quando ele entra no ônibus, os homens estão de boas, mas Jun enxerga todos eles como um monte de tarados. Mas é só coisa da cabeça dele. Eles estão voltando para casa de boas quando bate um ventinho e Jun acaba vendo coisas que ele não devia. Ele fica mó sem graça, mas Tomo está achando aquilo muito divertido. Misuzu no outro dia então pergunta qual foi o resultado da experiência e Tomo diz que ele meio que desmaiou. O plano dela deu certo. Ela vai então incomodar Junichiro, dizendo que ele não falou com o Tomo a tarde inteira. Então ele dá um peteleco na cabeça dela. E então conhecemos Carol Alston. Ela tem uns melões bem sacolejantes. Ela é uma idol na escola. É a menina mais popular do colégio. Tomo-chan pergunta a Misuzu por que ela não consegue ser igual a Carol. Misuzu responde então que ela podia começar largando aquele dumbbell. Ela tá treinando o dia inteiro, velho. Misuzu acrescenta que Carol é uma garota diferente. Além dela ser a única inglesa da escola, ela tem uma espécie de status premium. Tomo então encontra Misaki-senpai e ele está junto com Carol. Ele diz que é um parente distante dela, mas ela diz que eles estão noivos e que eles já se casaram umas 3 vezes. Ele fica meio sem graça dizendo que isso foi quando eles eram crianças. Tomo então diz a Carol que elas já conversaram muitas vezes, mas acho que elas não se conhecem bem, mas elas são da mesma turma. Carol então diz que ela não tem interesse nos meninos da sala. Tomo diz muito irritada que ela é uma menina, não está vendo que ela tá de saia. A Carol então, por algum motivo inexplicável, toca o dedão na cara dela e fica dizendo idiota, idiota, idiota. Em todo lugar que ela encontra Tomo-chan xinga ela de idiota. Carol então vai conversar com Misuzu. Ela quer perguntar sobre Tomo. Misuzu diz que não vai falar nada. Ela é a melhor amiga de Tomo. Mas Carol diz que vai comprar um bolo bem gostoso para ela. Então ela aceita ouvir. Carol pergunta a Misuzu como ela pode derrotar Tomo. Misuzu apenas responde que ela tem que ser um pouco mais discreta. Mas em sua mente ela está imaginando alguma maneira de usar Carol. Carol então vai falar com Junichiro, mas incrivelmente ela estava dentro do armário dele. Carol diz que quer derrotar Tomo. Junichiro então diz que vai treinar ela e pede para dar um soco na sua mão, mas ela soca a cara dele. Ele não esperava por isso, mas ele diz que ela é muito fraca, parece um gatinho. Ele decide que vai treinar Carol. No fim da aula ele chama ela para ir treinar, mas Tomo fica achando que eles estão juntos. Ela quase mata Misuzu com o pescoção que ela dá nela. Ela está desesperada. Misuzu viu que o seu plano deu certo. Tomo finalmente está com um senso de urgência. Os dois então saem para correr, mas Carol para no meio do caminho. Ela não aguenta mais correr, ela senta para descansar. Ele então vai fazer abdominal com ela, mas ela não consegue. Flexão, ela não consegue. Ela só sabe pular corda e fica balançando os melões, e ele não consegue olhar. Quando o Tomo chega, ele está ensinando ela a sair de um mata-leão, mas ela pensa outra coisa. Então Carol desiste de ser inimiga de Tomo-chan e vai embora. Depois ela se encontra com Misuzu em uma limusine. Misuzu só veio pelo bolo. Ela leva Misuzu para comer um bolo, mas Carol-chan só quer fazer amigos. No outro dia, Carol-chan vai conversar com Tomo. Ela diz que é algo difícil de dizer. Ela sempre foi desprezada desde a infância, nunca conseguiu ter muitos amigos. Ela diz a Tomo-chan então que ela quer ser sua amiga, e Tomo-chan aceita, de boas. Carol fica impressionada e diz que Tomo-chan parece um anjo. A Misuzu também aceita ser amiga de Carol. Ela tem muitos amigos agora. Tomo diz que tanto Misuzu quanto Carol são muito bonitas. Junichiro então responde que ele não está em posição de falar em relação a Misuzu,
até porque eles foram namorados até a 7ª série. Tomo não acredita no que ela escutou. Tomo não fica nada feliz com o passado do namoro de Junichiro e Misuzu e vai tirar satisfações com ela. Ela fica sempre com aquela cara de paisagem, mas responde que o namoro dela com Junichiro durou apenas 3 dias, sendo que no segundo dia ela já estava no limite. No primeiro encontro dos dois, Junichiro convidou ela para andar de bicicleta. Ela achou que era só uma brincadeira, mas eles andaram de bicicleta por 2 horas e 40 minutos até o topo de uma montanha. Quando ela chegou lá, estava exausta e Junichiro queria mostrar para ela a paisagem. Ele era um idiota. No 3º dia, então, ela foi pedir para eles terminarem, mas ele terminou com ela antes, deixando ela em choque. Desde então, aquilo é uma mancha na vida dela. Ela nunca vai esquecer aquela humilhação. Tomo então pergunta se durante o namoro eles meio que, então, se beijaram, mas Misuzu diz que ela nunca teve contato com as mucosas de Junichiro. Tomo fica aliviada e no caminho de volta, Junichiro tem que ficar dando explicações para Tomo. Ela pergunta se não tem mais nada entre ele e a Misuzu. Ele diz que não. E ela pergunta de novo, nadinha, nadinha, nadinha mesmo? E ele diz, não, não tem nada. No outro dia eles estão chegando na escola quando são abordados por Misaki-senpai. Junichiro não sabia que ele era um homem. Ele vai cumprimentar Junichiro e Junichiro já vira uma na cabeça do moleque. Tomo não acredita na falta de educação dele. Depois de tomar um soco, ele cumprimenta Misaki normalmente e diz que um dia vai treinar karatê junto com ele e quebrar todos os ossos dele. No final da aula, ele quer voltar junto com Aizawa para casa, mas ela prometeu tomar um café com Carol e Misuzu. Vai ficar para uma próxima. Junichiro então está esperando o ônibus e ele está junto com Misaki-chan. Misaki está com medo dele depois que ele o ameaçou e fica bem longe dele no ponto. Eles entram no ônibus e começam a conversar, mas Junichiro não parece muito amigável. Misaki então pergunta por que ele não está na equipe de karatê do colégio. Ele diz que é porque ele não pode vencer Tomo, por isso ele não quer entrar. Ele pode vencê-la quando está fora dali, porque ele é um homem e tem mais força, mas quando tem regras envolvidas ele sempre vai perder para Tomo. Ela é uma profissional. Misaki acha aquilo horrível. Ele não pode bater numa mulher, mas ele explica que toda vez que ele vai brigar com Tomo, ela vem pra cima de verdade. Se ele não se defender, vai tomar um nocaute. No outro dia, Tomo-chan e Misaki estão na aula de karatê. Quando eles saem, Tomo-chan diz que Jun é um cara legal, mas não vê ela como uma mulher. Mas Misaki diz que não é bem assim, que ele até gosta dela, mas Junichiro acaba chegando e estragando a vibe dele. Ele ia dizer algo muito comprometedor. Ela vai então em uma lanchonete com Misuzu. Quando aquelas 2 garotas do começo veem que Tomo está usando uma calça de homem, elas resolvem ir embora. Tomo não entende por que elas fazem isso, mas Misuzu acaba mudando de assunto. Misuzu então diz a Tomo que ela deve convidar Junichiro para sair, mas não para jogar beisebol nem lutar karatê, como ela faz sempre, mas para fazer coisas de estudantes normais, ir ao karaokê ou comprar roupas. Mas Tomo acha que esse tipo de coisa não é nada natural. Ela finalmente toma coragem e convida ele, e ele fica todo animadão. O plano de Misuzu deu certo. Tomo está conversando com Misuzu sobre o encontro quando Carol chega e pede para ir junto, mas logo ela diz que é brincadeira. Elas também precisam comprar umas roupas para Tomo. A maior parte do guarda-roupa dela parece o guarda-roupa de um homem. Tomo-chan não tem a menor ideia de como são roupas de menina. As duas então escolhem roupas para ela, mas ela faz tudo o que Misuzu não disse para ela fazer. Apesar dela estar bem bonitinha com as suas roupas, ela leva Junichiro no beisebol e depois leva ele no boliche. Todos esses programas de homem. Eles então começam a jogar boliche e ela resolve chamar ele para ir no karaokê. Ela pensa que ele não vai aceitar, mas ele aceita de boas. Quando eles chegam lá, ela fica meio tímida, pois ela achava que o lugar ia ser mais movimentado e não uma sala fechada. Ele pergunta se ela não vai cantar e ela diz, onde já se viu eu cantando? Então ele pergunta, então por que a gente veio aqui? Seus pensamentos dizem para ela chegar mais perto dele. Então ela resolve começar a cantar, só que ela canta uma música infantil horrível e ela canta gritando, parecendo mostrar força. Junichiro acha aquilo muito engraçado e diz que ela sempre vai ser o seu melhor amigo. Ela estragou tudo. No outro dia, suas amigas dizem que talvez o encontro não tenha sido tão bom. Descobrem também que Junichiro gravou um vídeo dela cantando. Elas vão pedir então a Junichiro para mostrar o vídeo para elas, mas Tomo-chan chega a tempo. Junichiro então percebe que tinha algo diferente no olhar de Tomo-chan aquele dia.
Tabane fica reclamando que Mizu-chan nunca dá risada, mas Junichiro discorda, dizendo que toda vez que ela conversa com ele, ela está com um sorriso sarcástico no rosto. Ele odeia isso. Então o idiota do Tabane vai tentar fazer Mizu-chan rir, e ela cola uma fita na boca dele. Ele passa pelo corredor e vê que Carol-san também está com a mesma fita, mas Tomo-chan acaba tirando a fita dela. Carol diz que ela não falou nada, ela só queria dar um beijão na bochecha de Mizu-chan. Tomo-chan fala que ela queria ter uma relação mais próxima com as garotas, mas toda vez que ela se aproxima de uma garota para tentar ser sua amiga, as garotas ficam desconfortáveis. Ela então decide abraçar Carol. Ela abraça Carol e sente uma coisa que ela nunca sentiu. Ela é tão macia e cheirosa. Então, ela vai reclamar com Misuzu, dizendo que talvez ela não seja mesmo uma garota, e nem goste de garotos. Mas Misuzu acalma ela, dizendo que a Carol é um modelo especial. É natural ela sentir isso por ela. Bom, se Carol é um modelo especial, então ela resolve abraçar outras garotas, e percebe que de fato, Carol é diferenciada. No outro dia ela vai pra escola e Carol fica abraçando ela quase o dia inteiro. Mas Misuzu não parece muito feliz. Ela está meio estressada. Carol acha que talvez ela tenha ficado muito brava pelo comportamento de Carol nos últimos dias. Ficar abraçando Tomo-chan daquele jeito. Então ela vai pedir desculpas. Ela pede desculpa, mas acaba batendo a cabeça na carteira. Tadinha da Carol. Mas ela se levanta como se nada tivesse acontecido. Então, Misuzu diz que não é culpa dela e que ela vai conversar com Tomo-chan. Ela então explica para Tomo-chan que sabe aquele negócio de contato físico? Talvez ela queira participar disso com Tomo-chan. Tomo-chan então abraça ela e fica com os melões bem na cara dela. E ela diz que isso é bem mais desagradável do que ela tinha pensado. Ela pergunta a Tomo-chan então por que ela não abraça o Junichiro assim. Tomo-chan diz que não é tão simples. Ela abraça as ideias das Misuzu e vai tentar abraçar o Jun. Ela abraça ele por trás, mas ele se solta. E ela diz então, você faz isso comigo o tempo todo, por que eu não posso fazer também? Ele diz que uma mulher não pode tomar iniciativa desse jeito e já toma um socão na boca. No outro dia, Junichiro vai acordar Tomo-chan. Ela acorda e ele está do lado da cama dela. Ela toma um susto e já sai na porrada com ele. Quando ela vai pra baixo, encontramos a mãe de Tomo-chan. Ela se chama Akemi, mas Junichiro persiste em chamar ela de tia Zona. Ela não gosta muito. Então elas convidam ele pra almoçar. Eles fazem lá um bolinho de arroz com um monte de peixe enfiado no meio. Uma coisa completamente horrorosa. Mas Tomo-chan diz que é bom para os ossos. Junichiro diz que deve ser bom para os dentes também, porque é muito difícil mastigar aquela porcaria. A mãe dela vive reclamando que o seu pai, depois de 20 anos de casado, e ele ainda é muito tímido para chegar perto dela. Então, os dois vão treinar karatê. Ele reclama que os dois chegaram atrasados, mas quando percebe que sua esposa tá ali, ele simplesmente desmaia. Quando Tomo chega na escola no outro dia, elas obrigam Tomo a almoçar com o Junichiro de novo. Elas colocam até uma tiara de florzinha nela, pra ela ficar mais feminina. Mas ela passa uma vergonha do cacete. Enquanto Carol-chan e Misuzu estão almoçando, Misaki aparece. E ele é um cara bem apaixonado e amigável. Mas logo ele vai embora. Gundo diz que ele é um problemão. Depois Tomo vem reclamar que ela passou uma puta vergonha. Mas Carol-chan só está preocupada com a sua tiara. E ela faz toda uma musiquinha pra tirar a tiara da cabeça de Tomo-chan. Ela simplesmente roubou a cena do anime. Então duas garotas chamam Tomo-chan. Uma delas diz que arrumou um encontro, mas ela não sabia que ele era um cara perigoso de gangues. E agora ela não quer recusar, porque ela pode sofrer consequências. Tomo-chan então diz que vai junto com elas. Quando elas chegam lá, o cara é um puta babaca. Ele fica ameaçando a menina na frente de Tomo. Ela então dá um chutão na cara dele e ele cai todo troncho no chão. Mais tarde, aquele mesmo cara que tomou uma surra está programando com seus amigos de pegarem Tomo-chan na saída. 5 contra 1. Ele diz que não podem pensar nela como uma garota. Ela é forte que nem um gorila. Mas Junichiro escuta a conversa. Vai lá e dá uma bicuda nas costas do infeliz e espanca os caras. Depois, eles vão pedir desculpas para Tomo-chan. E os dois voltam juntos da escola de boas. Carol convida elas para irem na casa dela. E elas vão. Quando chegam lá, encontram a mãe de Carol. Elas não têm dúvida que de fato ela é a mãe de Carol, pois ela é praticamente idêntica a Carol. E também ela é muito estranha. Quando eles entram na casa, Carol está vestida de coelhinha. Ela tenta abraçar Misuzu, mas Misuzu a rejeita como sempre. Quando elas entram no quarto de Carol, ele está simplesmente brilhando. Ela tem a vida de uma princesa. Misuzu decide ir no banheiro, mas a mãe de Carol fica seguindo ela. Então ela pergunta o que aconteceu. A mãe dela diz que ela foi má com Carol agora há pouco, não deixando Carol abraçá-la.
Misuzu então resolve chocar, dizendo que ela só é amiga de Carol porque Carol tem muito dinheiro. Mas a mãe de Carol começa a dar muita risada, deixando Misuzu com uma sensação de derrota. Carol então resolve jogar um jogo de tabuleiro com Tomo-chan, mas ela perde na hora. Misuzu diz então que vai desafiar Carol, pois ela é muito boa nesse jogo, mas ela perde na hora também. Enfim, esse foi o dia na casa de Carol. Sem dúvida, foi muito divertido. Pra Carol e sua mãe. Pra Misuzu e Tomo-chan, talvez nem tanto. Junichiro, então, quer levar Tomo-chan pra estudar com ele. Ele diz que ficou entre os 30 primeiros no último teste. O problema é que Misuzu ficou em primeiro em todos os testes. Então, ela vai levar Tomo-chan pra casa. Essa ele perdeu. A casa de Misuzu é bem limpa e modesta. Está tudo organizado. Mas Tomo-chan parecia nem conhecer a casa dela. Então, Carol pergunta a Tomo-chan se ela não vem muito ali, pois as duas são muito amigas. Tomo-chan diz que não. A Misuzu mesmo disse pra ela não ir na sua casa. Misuzu então diz que ela não deixava Tomo-chan vir na sua casa porque ela era uma criança que não parava quieta e destruía tudo na casa de Misuzu. A mãe de Misuzu chega e vê um tênis de menino na porta. Ela presume que sua filha arrumou um namorado, mas não. Era o tênis de Tomo-chan. A mãe de Misuzu diz que Tomo-chan se parece muito com sua mãe, mas que não é pra ela ficar que nem ela quando crescer. Ela também fica incomodada com Carol-chan ficar muito próxima dela. Não é o comportamento de alguém que não se conhece. Elas começam a estudar, então, uma equação muito difícil. Mas Carol parece resolver ela da forma mais boba possível. Mas Misuzu não gosta nada disso, dizendo que na matemática o processo é tão importante quanto o resultado. Ela explica tudo para Tomo-chan e Tomo-chan finalmente entende. Ela diz que quer entrar na mesma faculdade que Misuzu-chan. E pela primeira vez vemos Misuzu um tanto quanto emocionada. Carol diz que quer ir também. E os testes finalmente chegaram. Elas fizeram e passaram. Foram muito bem. Tomo-chan ficou na posição 74, enquanto Junichiro ficou na posição 54. Mas quem ficou em primeiro foi a Carol. Depois da aula, Junichiro convida a Tomo-chan para ir na casa dele jogar videogame. E ela, sem perceber, aceita. Depois, ela percebe que vai passar a noite inteira na casa do Junichiro. Ela pensa em desmarcar, mas tanto Misuzu quanto Carol eliminam essa possibilidade. Ela vai ter que aceitar. Tomo-chan então pede permissão para os seus pais, mas eles aceitam de boas. Nem parece que a filha deles vai dormir na casa de um cara. Quando ela chega lá, Junichiro a recebe. E ele diz que os pais dele viajaram. E ela fica desesperada. Ela vai ficar sozinha com ele. Ele então prepara uma comida para ela. Ela diz que está muito bom, mas ela vai precisar tomar um banho. Ele diz então que ela pode usar a banheira, mas ela fica imaginando o Junichiro na banheira peladão. Então ela fica com vergonha e diz que só vai tomar uma ducha. Depois do banho, ela seca o cabelo e o clima está meio estranho. Então Junichiro convida ela para jogar aquele FIFA muito louco. Eles ficam jogando FIFA até tarde, mas eles começam a ficar com sono e eles resolvem então ir pra cama. Junichiro deixa ela dormir na cama dele, mas ela não se aguenta e começa a olhar o rosto de Junichiro. Eles vivem juntos há muito tempo, mas ela nunca teve a oportunidade de ficar olhando o rosto dele fixamente. Ela começa a mexer no nariz e nas orelhas dele. Mas ele é meio sonâmbulo. Ele agarra ela e obriga ela a dormir de conchinha com ele. Eles acordam no outro dia e se despedem. No outro dia ela vai pra escola. E ela ficou num clima meio estranho com ele depois que eles dormiram juntos. Mas Misuzu e Carol estão felizes. Missão cumprida. É aniversário de Tomo-chan. Ela ganha de presente um óculos de Junichiro. Misuzu também dá um presente a ela, que é um livro pra ela ler. Ela não fica muito animada. Mas o presente de Carol-chan é o melhor. Uma barra de ouro no valor de R$1 milhão. Mas Misuzu diz que Carol-chan foi longe demais e é melhor ela aproveitar o dinheiro dela de uma maneira diferente. Então elas convidam Tomo-chan para ir na casa de Misuzu hoje. Elas vão transformar ela numa menina. Elas começam a maquiá-la, mas ela se sente meio estranha. Quando elas finalmente terminam a maquiagem, Tomo-chan está irreconhecível. Ela parece uma patricinha da escola. Elas então empurram Tomo-chan pra fora. Não tem sentido ela estar maquiada assim pra ficar dentro de casa. Então ela vai a um combine e acaba encontrando o Junichiro lá. Mas ele nem liga pra ela, pois ele acha que Tomo-chan jamais vestiria uma coisa assim e ela nunca usaria maquiagem. Então ela tenta sair sem ser percebida, mas acaba tomando um tombão lá fora. Então Junichiro vai ajudá-la. Ele pega na mão dela e a levanta. Ele nunca tratou Tomo-chan com tanta leveza, mas ele ainda não descobriu que é ela.
Eles voltam pelo mesmo caminho juntos, mas até agora o Junichiro é tão porta que ele ainda não percebeu que é Tomo-chan. Ele diz que ela é uma moça muito bonita. Tomo-chan pensa que vai morrer de emoção. Eles então param para ver um jogo de futebol e ele ainda não percebeu que é Tomo-chan. Eles veem uma garota que joga futebol muito bem e ela tem um amigo muito próximo. Então, Tomo diz que seria legal se eles fossem namorados. Junichiro então fala que ele está na mesma situação. Ele tem uma amiga, que é sua melhor amiga, mas ultimamente as coisas não são iguais de quando eles eram crianças. Tomo-chan então fica meio sem graça, mas ele diz que o principal objetivo dele agora é derrotar a sua melhor amiga. Ela fica meio esquisita. Ela resolve então contar a ele que ela é a Tomo-chan, mas ele diz então que ela comprou sorvete na conveniência. Não tem problema, o sorvete já derreteu todo. Então ela sai correndo e volta para a casa de Misuzu. E o Junichiro ainda não sacou que é ela. Está chegando a temporada de torneios com bola e Tomo tenta entrar no time das meninas, mas ela é tão forte que as meninas têm medo dela. Então a treinadora resolve colocar ela no time masculino mesmo. Os homens ficam muito felizes, afinal ela é um jogador de peso no time. O time do Zé Droguinhas vai enfrentar o time deles, mas quando eles percebem que Tomo e Junichiro estão no mesmo time, eles ficam em choque. Misaki também acaba caindo contra o time deles. Ele toma uma bolada e fica todo troncho no chão. A rodada final do jogo de queimada vai começar, só que o jogador do outro time parece um gorila. Ele diz a Tomo-chan que sabe que ela é do clube de karatê, mas não imaginava que ela fosse uma mocinha tão delicada. Ela fica feliz dele ter dito isso pra ela, por incrível que pareça. Tanabe está distraído, olhando para Misuzu, quando ele já toma uma bolada e fica todo troncho no chão. E rapidinho o gorila elimina vários do time de Tomo-chan e Junichiro. Ele vai então dar uma bolada em Tomo-chan, mas Junichiro se joga na frente. A derrota dele não será em vão. Aizawa então faz uma jogada de mestre, jogando a bola por baixo das pernas dele para um dos membros do seu time atacar ele pelas costas. E o jogo acabou. O time de Aizawa e Junichiro venceu. No final da aula, o gorila chama Junichiro para uma partida de judô. Eles lutam tanto que ficam cansados. E o gorila pergunta por que ele não larga o karatê e não vem pro judô. Ele é muito talentoso, mas ele diz que ele sempre seguiu uma pessoa que tinha as costas muito fortes, e essa pessoa fazia karatê. É óbvio que é Tomo-chan. No caminho de volta com Tomo-chan, ele diz que um dia ele quer ser como ela. Vemos então a primeira vez que Tomo-chan e Junichiro se conheceram. Ela simplesmente pulou o muro da casa dele. E sério, você jamais diria que ela era uma mulher. A primeira coisa que ela fez foi quebrar o videogame do coitado. Ele deu um soco nela, mas ela parece que nem sentiu. Ela então foi contar pro pai dela. Só que ele era muito assustador, mas ele também pediu desculpas para Junichiro. Mas mais assustador ainda era a mãe de Tomo, apesar dela ter uns peitões. Então eles viraram amigos, e Tomo fazia coisas que Junichiro não acreditava. Ela tinha uma energia sobre-humana. Um belo dia, Junichiro conheceu também Misuzu. Ela perguntou se ele era de Tóquio. Ele respondeu que sim. E ela disse que, mesmo assim, ele tem cara de caipira. Misuzu é a mesma pessoa desde que ela era criança. Não mudou absolutamente nada. Então eles vão pegar insetos na floresta. Mas Misuzu fica fazendo bullying com Junichiro. E o clima ficou pesado. Mas no final eles estão bem. Junichiro um dia apanhou de uns caras e eles roubaram o videogame dele. Ele não disse nada para Tomo-chan, mas ela acabou percebendo. E foi lá tirar satisfações e pegou o videogame dele de volta. Ele ficou feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque estava com seu videogame de novo, e triste porque percebeu que Tomo era muito mais forte que ele. Ele emprestou o videogame para ela, prometendo que um dia ele seria mais forte do que Tomo-chan. Voltando aos tempos atuais, é dia de ir à praia. Junichiro, Misuzu, Carol e Tomo vão se divertir muito na praia. Misuzu só veio para ver a cara de Junichiro quando ele vira Tomo de biquíni. Afinal de contas, ela é uma garota dark. Ela odeia a praia. Elas colocam seus biquínis, mas Tomo está com vergonha. Junichiro então vai dar uma forcinha, e quando ele abre, ele vê os melões sacolejantes dela. Ele fica com vergonha. Em determinado momento, Carol-chan acaba encostando os seus melões no braço de Junichiro. Tomo não fica nada feliz e dá uma jatada de água nela. Ela nem sabia que a água doía tanto. Misuzu então revela que Junichiro é meio taradão e que ele fica descontrolado perto de Tomo e de Carol porque elas têm grandes melões. Tomo está de boas na praia quando um cara começa a dar em cima dela. Junichiro então brota do nada da água e faz o cara sair correndo. O cara então pergunta se ele é namorado dela. Ele diz que é um incômodo ser chamado assim. Tomo não vê graça nenhuma nessa fala. Carol também está sendo assediada por um monte de caras.
Junichiro então vai lá e tira ela do meio dos caras. Eles também perguntam se ele é namorado dela. Ele diz que não se importa com isso. Tomo fica chateada, pois ele disse que é um incômodo ser chamado de namorado dela. Mas com Carol ele não se importa. Misuzu então diz que Tomo vai ter que ficar na linha de visão de Junichiro para ele não se distrair com outras garotas. Tomo então derruba um pouquinho de sorvete no ombro dela e ela limpa com a língua. E o Junichiro já pensa um montão de coisas. Toda vez que Tomo encosta nele, ele sente uma sensação esquisita. Parece que ele fica impotente. No caminho de volta, Misuzu pergunta a ele se ele se divertiu hoje na praia. Ele diz que aconteceu algo diferente, mas não diz o que. Tomo perde no jogo dos palitinhos e Misuzu-chan decide que ela vai sozinha com Junichiro no Festival dos Fogos. Ela vai então na casa de Junichiro convidar ele. E ele diz que sim, mas ele está meio estranho. Carol então diz a Misuzu que talvez ficar tentando fazer os dois serem namorados não seja uma boa ideia. Durante a noite, Misuzu pensa melhor sobre isso e começa a achar que talvez Carol esteja certa. E o dia do festival chegou, e quando a Junichiro vê Tomo vestida a caráter para o festival, ele não acredita. Ela está muito bonita. Tomo é bem conhecida entre os vendedores da festa. Ela era conhecida como a destruidora de tendas, simplesmente porque ela ganhava todos os prêmios do festival, não deixava nada para ninguém. E ela continua fazendo isso. Misuzu, Carol e Misaki também estão na festa. Alguns caras então começam a dar em cima de Tomo, mas logo Junichiro chega e tira ela dali. Ela vai agradecer, mas ele dá uma disfarçada. Então ela fica irritada por ele não deixar ela ser feminina. Ele se sente mal com isso e ensaia dar um abraço nela. Mas logo ele lembra que os fogos vão começar e corta toda a brisa. Na hora dos fogos, Tomo finalmente quer dizer algo pra ele. Ela quer fazer ele entender que ela gosta dele, mas ela fica meio tímida. Mas Junichiro parece ter entendido o recado. Ele já não vê mais Tomo como antigamente. As coisas estão mudando entre Tomo e Junichiro, mas Misuzu está com uma sensação estranha. Ela não parece estar muito receptiva à mudança. Se Tomo e Junichiro se tornarem namorados, o que vai ser dela? Ela pensa. Os valentões da escola estão meio em baixa, mas eles não podem se vingar nem de Tomo nem de Junichiro. Então eles resolvem descontar em Misuzu. Eles cercam ela na saída da escola. Inicialmente eles se assustam com ela. Ela é uma menina dark, mas são 5 contra 1. Até que Carol chega. Ela é toda fofinha, mas acaba tirando uma arma de choque e dá um choque em um dos vagabundos. Elas conseguem despistar os caras e se escondem numa fábrica abandonada. Misuzu então é obrigada a ligar para Junichiro antes que os valentões achem elas. Junichiro e Tomo começam a brigar. Ele quer ir sozinho, mas Tomo quer ir também. Afinal, elas são amigas. Misuzu e Carol estão conversando quando um dos valentões acha elas. Ele pensa que venceu quando Tomo aparece atrás dele. Ela dá uma surra no cara e Junichiro cuida dos outros. Eles ficam completamente estourados quando Misaki chega também. Ele pensa que um dos caras bateu em Carol e vai como um alucinado pra cima do cara. Depois ele descobre que Carol acabou caindo no chão. Ninguém bateu nela, na verdade. Então ele se acalma e eles vão embora juntos. Suzu então quer conversar sozinha com os valentões. Pergunta se eles conhecem um gangster famoso. Eles dizem que sim, o cara é um verdadeiro terror. E saibam que ele é o pai de Tomo. E se eles continuarem mexendo com eles de novo, ele vai chamar o pai de Tomo para dar uma surra neles. Ela ameaça os caras e eles ficam tremendo de medo. Tomo está chateada porque ela agiu mais uma vez como um animal. Ela pensa que Junichiro nunca mais vai olhar para ela, mas ele tá de boas, então ela fica muito feliz. Misaki era muito pequeno quando ele conheceu a sua prima distante. O nome dela era Carol, e ela de fato parecia um anjo. Quando ele chegou na cidade, a primeira coisa que ele foi fazer é aprender karatê. E foi lá que ele conheceu Tomo-chan e Junichiro. E da primeira vez que ele lutou com Junichiro, tomou uma surra e caiu desmaiado no chão. Ele acorda então no quarto de Tomo-chan. Ela estava cuidando dele. Ela diz que sabe que ele quer ficar mais forte por causa de Carol. Ele fica meio sem graça, mas depois responde que é verdade. Desde que ela era pequena, ela vive se envolvendo em várias confusões. Misaki então está voltando com Carol da escola. Ela diz que ele ficou mais viril ultimamente. Ele disse que foi por causa do pai de Tomo-chan. Ela então pergunta o que Tomo-chan significa pra ele. E ele responde que Tomo-chan é uma pessoa que ele admira muito, alguém que ele quer alcançar. Mas parece que ela não fica nada feliz com Misaki falando essas coisas. Então ela vai pra escola e convida Junichiro pra sair com ela depois da aula.
e ele aceita. Na saída, Misuzu-chan pergunta o que ela pretende com isso, e ela apenas responde: você não acha, Misuzu-chan, que tudo sempre vai sair como você planeja, não é mesmo? Misuzu vê que a pequena Carol não é tão inocente assim. Fica ali com ela, observando as pessoas jogarem futebol. E ela fala algo sobre Tomo-chan, dizendo que ela fez uma coisa má para Tomo-chan hoje. Mas Junichiro diz que Tomo não é o tipo de pessoa que desiste fácil dos seus amigos. Então, não se sabe como, ele acaba levando Carol para sua casa e para o seu quarto também. Ela fica lá sentada na cama dele. Ele não sabe como isso aconteceu. Ela diz então que está descontando todas as suas frustrações nele e pula em cima dele. Ela percebe logo que Junichiro na verdade é um cara muito tímido e que tem um pouco de medo de mulher. Ela diz que se ele continuar assim, nunca vai conseguir se aproximar de Tomo-chan. Ele então muda de assunto e derruba Carol da cama. Logo depois, ele vai na casa de Tomo-chan e dá um abraço nela. Ele está visivelmente abalado. Carol então aparece do nada e apenas agradece e mete o pé. No outro dia, ela conta tudo a Misaki e ele faz uma cara de ciúmes terrível. Carol conseguiu o que queria. Misaki está nas rédeas dela de novo. Misuzu então vai conversar com Misaki. Ela diz que ele é um cara bonzinho demais e que se ele quiser mesmo ficar com Carol, ele vai ter que colocar ela numa posição vulnerável. Ela resolve então dizer a Carol que ela não tem nenhuma chance com Misaki e que ela tentou fazer ciúmes para Misaki com Junichiro, mas a sensação que ele teve é de um pai entregando a filha ou do seu noivo. É melhor ela desistir. Carol diz então que Misuzu é uma mentirosa e sai correndo. Ela fica visivelmente abalada. Nem Misuzu sabia que a sua atitude teria essa consequência. Ela vai então falar com o Misaki para ele ir atrás dela o mais rápido possível. Ele então chega na casa de Carol e já toma uma cabeçada da mãe dela na porta. Então a mãe dela deixa ele entrar. Ele pensa que ela vai estar de boas, mas na verdade ela está muito abalada. Ela está chorando há horas na cama. Ela começa a bater nele e ele diz que o que Misuzu diz é mentira. E ela para por um momento. Ele falou que Misuzu só queria deixar Carol numa situação vulnerável. Ela pede para ele contar por quê e ele responde: Misuzu-chan só estava me dando um empurrão para eu contar que eu te amo. Carol fica muito feliz com isso. Ela vai agarrar ele quando a mãe dela chega com um apito, dizendo: fim de jogo, vamos parar por aí. A mãe dela então explica que Carol era uma menina muito chorona, até que a mãe dela um dia disse que ela ficava mais bonita se ela sorrisse. Então, desde então ela nunca mais parou de sorrir, escondendo então os seus sentimentos. Carol vai pra escola no outro dia com uma cabeça de coelho gigante, mas era só um truque para dar um beijinho em Misuzu. Parece que ela perdeu essa. É o dia da maratona e eles saem correndo arduamente. Tomo-chan está disputando o primeiro lugar com Junichiro, mas Carol e Misuzu sequer querem correr. Eles chegam a um certo ponto da maratona, que é a volta das garotas. Os homens vão adiante, mas as garotas podem voltar, mas Tomo jamais acertaria perder para Junichiro. Ela segue em frente e os dois disputam arduamente o primeiro lugar. Eles já deram até 2 voltas quando Tomo misteriosamente cai no chão. Ela está com febre alta. Junichiro pergunta o que ela fez ontem. Ela disse que correu por 6 horas seguidas e foi tomar banho, mas quando acordou, estava dentro do banheiro desmaiada. Ele então resolve levar Tomo-chan nas costas. Quando ela acorda, ela está num hospital e Carol está abraçada nela por algum motivo inexplicável. Misuzu também está ali. E Junichiro chega trazendo algumas coisas para ela. Misuzu diz para ela se aproveitar, que ela está doente, para deixar ele mimar ela bastante. Ela então força ele a levar ela nas costas para casa de novo, mas ele fica meio sem graça, pois ele vê que ela não está tão mal assim, mas ela resolve insistir e ele acaba cedendo. Ele fica meio sem graça por ela estar encostando os melões dela nas costas dele. No outro dia, Junichiro vai visitar ela em casa e ele acaba se lembrando de uma coisa. A primeira vez que ele venceu Tomo no karatê, mas Tomo parece ter ficado muito triste que isso aconteceu. Junichiro finalmente tinha alcançado o nível dela. O seu pai diz que, para Tomo, trilhar o caminho de um guerreiro não é saudável e também não deve ser fácil. Mas Junichiro não entende bem porquê. No seu primeiro dia de aula, na escola de Tomo, ele encontra ela no corredor e, estranhamente, ela está de saia. A essa altura, ele sequer sabia que ela era uma mulher. Tomo é uma menina. Pensando bem agora, faz muito sentido. Ele vai então até a classe de Tomo para conversar com ela. Mas ele vê ela falando para algumas meninas que Junichiro jamais será seu namorado. Ele fica meio chateado e quando ele passa por ela depois,
resolve ignorá-la. Ele ficou um bom tempo sem falar com ela, enquanto Misuzu invejava a força e a vitalidade de Tomo. Ela não conseguia mais acompanhar Tomo, nem fazer esportes junto com ela. Ele está sentado lá pensando na vida, quando Misuzu chega. Ela diz a ele que sabe que ele está querendo falar com Tomo, mas não toma iniciativa. É melhor ele fazer isso logo, ou então arrumar uma namorada. Então, ele se levanta e pergunta a Misuzu: "Você quer ser minha namorada?" Misuzu diz: "Isso pode ser divertido." Eles se despedem depois da escola. Misuzu parece ter sentido alguma coisa diferente, mas a parte boa acabou aí. No dia seguinte, ele leva ela para dar um passeio interminável de bicicleta. Na verdade, o que ele está querendo é substituir Tomo-chan, mas Misuzu e Tomo são duas pessoas muito diferentes. No outro dia, Misuzu reclama para Tomo que ela não consegue mais competir com ela. Por isso, elas não podem mais ser amigas. Mas Tomo diz que isso não tem importância nenhuma. Ela sempre contorna as situações difíceis. Ela resolve então terminar com Junichiro. Mas quando ela chega lá, Junichiro termina com ela primeiro, dando a ela uma sensação forte de derrota. Ele volta a falar com Tomo do nada, e ela fica muito irritada com isso e dá um socão na cara dele. Mas ele diz que isso é só um contratempo, e que ele quer ficar com ela a partir de agora. Ela interpreta isso mal, mas ele diz que eles são grandes amigos, cortando completamente a brisa dela. Ele pensou que isso nunca ia mudar, mas as coisas estão diferentes agora. O aniversário de Junichiro está chegando, mas Tomo-chan não tem dinheiro para dar um presente para ele, por isso ela quer trabalhar. Misuzu e Carol querem ir junto com ela, e Tanabe resolve oferecer um trabalho para elas. Elas vão trabalhar de garçonetes no restaurante do pai de Tanabe. Elas estão bem bonitinhas de uniforme, só que elas não levam muito jeito para atender os clientes, principalmente Carol. Então eles colocam Carol como garota propaganda na frente do restaurante. Eles falam para ela ser um panda, então ela fica imitando um panda lá na frente. Elas estão trabalhando no restaurante quando entra um cliente, e adivinha? É Junichiro. Ele fica surpreso de ver todo mundo ali, mas principalmente Tomo. Ela fica muito bonita, vestida de garçonete. Ela vai tirar o pedido dele, e ela diz que ela está ridícula com esse uniforme, mas ele diz que ela tá bem legal, e ela fica com muita vergonha. Carol virou praticamente uma celebridade na frente do restaurante. Todos param para tirar fotos dela, e o restaurante está cheio de homens. O dia acabou e elas recebem o pagamento. Quando elas estão saindo, Junichiro está esperando Tomo lá fora. Ela dá o presente dela pro Jun, que é basicamente um relógio. Ele diz que ficou muito feliz. Ele está satisfeito que eles são uma equipe. Não era bem a resposta que ela queria. Ela diz que quer dar uma festa, mas Junichiro diz que a mãe dele vai chegar neste final de semana. Se eles derem uma festa, vai ter que ser na casa de Tomo. No outro dia, ela pergunta a Misuzu como se aproximar de Junichiro. Misuzu então diz que tem que ser através de contato corporal. E ela tem até um plano. Eles vão empurrar o Junichiro da escada e obrigar ele a abraçar Tomo. Misuzu empurra ele da escada então, mas ele acaba desviando de Tomo e acaba pegando nos melões de Carol. Carol olha pra ele e diz: "Menino mau." Mano, essa parte é muito engraçada. Ele diz que não tem culpa, mas Tomo começa a espancar ele. Mas depois, a própria Misuzu, num karma instantâneo, acaba caindo da escada e cai nos braços de Tanabe. Então ela é obrigada a passar o WhatsApp para ele. Misuzu está faltando vários dias na escola. Ela simplesmente não consegue encarar a Tomo. Ela acha que fez algo de muito mal para ela. Mas quando ela abre a cortina do quarto, a Tomo tá ali. Tomo trouxe alguns doces para ela, mas ela não quer nada. Tomo percebeu que ela está evitando Tomo esses dias, mas Misuzu realmente não quer falar. Tomo então deixa o roteiro da peça que elas vão encenar no festival. Mas o que Misuzu não sabia é que ela vai ser a Cinderela. Ela não ficou nada feliz com isso, mas quem deu a ideia foi a Carol. E até o Junichiro está zoando com a cara dela. Mas ele não está em posição de dizer isso, porque ele é literalmente uma árvore na peça. Eles estão tentando ensaiar a peça, mas Misuzu não está colaborando muito. Ela fica irritada constantemente. Tomo então se veste de príncipe, mas os melões dela acabam vazando para fora. E Misuzu fica muito bonita de Cinderela, mas ela está meio triste. Ela pensa que todos conseguem seguir em frente, exceto ela. E Junichiro sabe disso, por isso ela empurra ele no chão. Ele está com uma fantasia de árvore, não consegue levantar. O dia do festival chegou e as mães também estão ali, e a peça começa. Mas Misuzu não parece muito feliz na condição de Cinderela. Já Carol está adorando, e a peça corre tudo bem, com Tomo-chan como príncipe e
Misuzu-chan como Cinderela. E Junichiro é uma árvore mesmo. O festival tem muitas atrações, e Tomo está se dando muito bem com Junichiro, até o ponto dela se perguntar se ela quer mesmo acabar com aquela relação de amigo com ele. Junichiro então convida ela para dançar. Enquanto eles estão dançando, Tomo-chan diz a ele que ele ficar tão perto dela assim, as pessoas podem pensar outra coisa, e ele solta a braba. Eles não estariam errados. Tomo-chan fica feliz e envergonhada ao mesmo tempo. Ela não sabe o que fazer, então sai correndo. No outro dia, ela encontra Junichiro e finge que nada aconteceu, mas ele percebe que ela está cheia de energia. Ele tenta falar com ela sobre o festival, mas ela sai correndo. Quando Tomo chega na escola, Carol tenta falar com ela sobre o festival, mas ela sai andando toda troncha. Por algum motivo, ela não quer falar disso. E Junichiro também não está normal. Ele vai conversar com Misaki e diz que ele gosta de um certo alguém. Misaki então responde que ele tem que ser mais direto sobre as coisas que ele sente, assim talvez ele tenha sucesso. Mas ele então vai conversar com Misuzu. Ele diz pra ela que está apaixonado pela Tomo e que o que ele e a Misuzu tiveram antes foi algo passageiro. Misuzu então percebe que ele não se aproximava da Tomo por causa dela, então ela diz pra ele não ser tão convencido. Mas ela faz uma pergunta pra ele: eu fui o seu primeiro amor? Ele diz que não, mas ele fica meio desajeitado. Parece que Misuzu se sentiu desejada. Ele então deixa uma carta para Tomo, dizendo que ele é um valentão e que ele quer pegar ela no terraço. Ela diz: quem é esse idiota que tá querendo brigar comigo? Ele a enganou, agora não tem como ela fugir. Ele diz que sabe muito bem que ela se declarou para ele uma vez, embaixo de uma cerejeira, e ela fica muito envergonhada. Ela diz para ele que tentou ser mais feminina com ele, mas ele apenas a ignorou e dá um socão na cara dele. Ela sabe que não tem direito de bater nele, e agora é ela quem está fugindo. Então, quando ele vai dizer que ama ela, ela xinga ele de bocó, abre a porta e sai correndo. Ela estragou tudo. Misuzu então diz a ela que foi ela que estragou tudo. Tomo nunca precisou ser mais feminina. Ela estava indo bem do jeito que estava. Misuzu então diz a ela: vai lá e conserte tudo. E ela até chora. Tomo então sai correndo e vai atrás de Junichiro e pede mais uma chance. No meio do caminho, Junichiro diz que a ama de novo, e ela mal acredita no que ele está dizendo. Mas é verdade. Mas rapidinho eles começam a discutir, até que eles competem para subir uma escada. E Junichiro ganha. Ele diz então que essa é a relação que ele quer ter com Tomo. Mesmo que eles sejam um casal, ele nunca quer parar de competir com ela. Então ela diz a Junichiro: eu também te amo. E ele cai da escada de emoção. Junichiro e Tomo agora são namorados. Mas Tomo ainda sente que não é o suficiente. Carol-chan então propõe que eles se beijem, mas Tomo nem sabe como se faz isso. Ela é muito brutona. Então Misuzu mostra a ela uma foto de um filme que está passando e pergunta: por que você não vai ver este filme junto com ele? Eles então vão ver o filme. Ela tenta se aproximar dele na hora do filme, mas o filme é explícito demais e ela fica com vergonha. No fim, acaba não rolando nada, mas depois eles trocam presentes. Junichiro dá um brinco pra ela e ela fica toda derretida, e ela dá um cachecol pra ele, que ele já começa a usar na hora. Eles voltam pra casa então e vão para o quarto, mas os dois ficam sentados lá. Eles não sabem o que fazer. Então Tomo acaba tomando iniciativa e pede pra ele beijar ela. Só que ele acaba dando um soco na própria cara, dizendo que ele não consegue, pois ele quer que seja algo especial e que ele precisa pedir ela em namoro primeiro. Então ela pega no cachecol dele e diz: quer dizer que eu ainda não sou sua namorada, seu vacilão? Junichiro então responde que ele não pediu Tomo em namoro porque seu pai disse que pra namorar com ela tem que derrotar ele primeiro. Ela simplesmente enlouquece e depois vai pra cima do velho, dizendo que odeia ele. Mas é claro que foi da boca pra fora. Ele tenta se justificar depois com Tomo, dizendo que ele vai reunir todas as forças pra derrotar o pai dela. Mas eu acho que ele ainda não entendeu o ponto, e ela dá um socão na cara dele. Jun então resolve desafiar o pai dela, só que ele dá uma roubadinha. Ele leva a mãe de Tomo para assistir a luta, enfraquecendo seu oponente. Tomo-chan está muito preocupada com a luta, não consegue tirar isso da cabeça. Tomo-chan então não aguenta de ansiedade e vai correndo para ver a luta de Jun com o seu pai. E ele está tomando verdadeiro cacete do velho. Junichiro então, com um golpe devastador, derruba o grande mestre de karatê. Ele não estava totalmente derrotado, mas Akemi, sua esposa, o obrigou a dizer que Junichiro venceu. E Tomo finalmente dá o seu primeiro beijo no seu amado. Por essa temporada é só.